Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía impiedosamente sobre o cemitério Greenwood, transformando os caminhos em lama escorregadia. O ar estava pesado, impregnado com o cheiro de terra úmida e flores murchas. Guarda-chuvas pretos balançavam ao vento enquanto a família Wallace, paralisada pela dor, caminhava lentamente atrás do caixão de Emily Wallace. Richard Wallace, marido de Emily, estava pálido como um fantasma. Suas mãos tremiam enquanto apertava a mão de sua irmã Catherine, que chorava em silêncio. O olhar de Richard oscilava entre tristeza e incredulidade. 6 meses haviam se passado desde o desaparecimento de sua esposa, e hoje ele tinha que se despedir daquilo que acreditava estar perdido para sempre. Amigos e vizinhos murmuravam em voz baixa, compartilhando lembranças de Emily, sua bondade, seu riso contagiante, sua capacidade de iluminar qualquer ambiente. Então, um som estranho quebrou o silêncio solene, o arrastar de passos na terra úmida. Todos os olhares se voltaram para um mendigo, vestido com trapos encharcados e botas enlameadas, que se aproximava do caixão. Seu rosto estava marcado pela fome e pelo cansaço, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Ele ergueu as mãos, trêmulo, e disse com uma voz rouca porém clara: "Emily, está viva." Um arrepio percorreu a assembleia. O caixão de repente pareceu pesado demais para suportar. As flores balançavam ao vento, como se elas próprias reagissem ao anúncio. Richard quase desmaiou sem conseguir respirar. O quê?" gaguejou ele com a voz embargada pela emoção. O mendigo avançou novamente, encarando cada um dos rostos atonitos. "Eu a vi. Ela está viva. Ela está livre, mas em perigo." Os murmúrios transformaram-se em gritos de protesto e incredulidade. Como ela podia estar viva? Todos a tinham visto desaparecer. Todas as evidências apontavam para sua morte. E, no entanto, o olhar da mendiga não mentia. No silêncio tenso, Richard sentiu uma mistura de medo e esperança que nunca havia experimentado antes. Seu mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo em um instante. A verdade que ele pensava conhecer era apenas uma fachada, e por trás dela jazia um mistério que mudaria sua vida para sempre. O vento soprava, as árvores tremiam e a chuva continuava a cair, como se a própria natureza prendesse a respiração diante do anúncio que acabará de mudar o destino de todos. Richard Wallace estava de pé sob seu guarda-chuva, encharcado até os ossos, enquanto o caixão de Emily desaparecia na terra recém-escavada. Mas o som dos passos de Samuel, o mendigo, continuava a ecoar em sua mente. "Você precisa acreditar em mim", insistiu Samuel. "Ela está viva, e eu posso levá-lo até ela." Richard balançou a cabeça, sem conseguir entender. "É impossível. Emily está morta. Eu a vi desaparecer. Eu aceitei a morte dela." "Não, Richard", disse Samuel, com a voz rouca, mas firme, os olhos fixos nos dela. "Aqueles que a sequestraram querem machucá-la. Ela não pode se defender." Os parentes de Richard olharam para ele com espanto, alguns dando de ombros, outros murmurando entre si: "Quem é esse homem? Por que ele está se intrometendo em nossos assuntos?" Mas Richard sentiu uma faísca profunda dentro de si, esperança. A ideia de que Emily ainda estivesse viva o fez hesitar, mas também estremecer de expectativa e medo. No dia seguinte, no escritório de Richard, Samuel contou tudo. "Eles a sequestraram para pedir resgate. Eu trabalhava em um abrigo para mulheres onde ela havia se refugiado por um tempo antes de desaparecer. Descobri que ela havia sido procurada, mas conseguiu escapar e agora está escondida sob outra identidade." Richard, furioso e preocupado, percebeu então que a polícia não podia fazer nada sozinha. O caso parecia vazio, sem pistas concretas e sem nomes conhecidos entre os sequestradores. Ele precisava agir rápido. "Vou encontrá-la. E você vai me ajudar", disse Richard, com os olhos brilhando de determinação. Assim nasceu uma aliança improvável. Richard Wallace, um poderoso empresário sobrecarregado pelos acontecimentos, e Samuel, um mendigo com recursos limitados, mas de coragem inabalável. Juntos eles mergulhariam em um mundo sombrio de segredos, enganos e perigos, onde cada passo poderia ser o último. A chuva havia parado naquela manhã, mas a sombra do mistério e do perigo ainda pairava sobre Charleston. E no coração de Richard apenas um pensamento ecoava: "Eu a encontrarei, custe o que custar." Na manhã seguinte, Richard Wallace levantou-se antes do amanhecer, com o coração acelerado. A chuva dera lugar a um denso nevoeiro sobre Charleston, envolvendo a cidade num véu de mistério. Samuel já o esperava em frente à mansão, com um mapa antigo e amassado na mão.
Encontrei o lugar onde ela pode estar escondida, disse Samuel com a voz baixa, mas firme. Mas você precisa ter cuidado. Aqueles que a sequestraram são poderosos e inescrupulosos. Richard assentiu com a cabeça. Ele jamais imaginara que sua vida pudesse mudar tão drasticamente, que ele caminharia ao lado de um mendigo para salvar a mulher que amava. Mas a urgência da situação não deixava espaço para dúvidas. Emily estava viva e o tempo estava se esgotando. Eles começaram a investigação numa parte esquecida da cidade, repleta de becos escuros e prédios abandonados. Cada passo parecia aproximá-los da verdade e, ao mesmo tempo, mergulhá-los num mundo desconhecido. Samuel guiou Richard por passagens secretas, terrenos baldios e pontos de referência discretos que só alguém familiarizado com o submundo reconheceria. Olha, disse Samuel, apontando para um grafite na parede, essa é a marca dela. Ela sempre deixa uma marca para indicar que esteve ali. Richard sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada pista o aproximava de Emily, mas também revelava a extensão do perigo. Ele descobriu que os sequestradores tinham cúmplices na cidade e que algumas pessoas de seu círculo profissional poderiam estar envolvidas nesse desaparecimento. Eles passaram por um antigo cais abandonado, onde Samuel afirmou que contatos ali poderiam fornecer informações. Ali, encontraram seus primeiros obstáculos. Um homem suspeito seguia e desaparecia nas sombras quando tentavam confrontá-lo. Eles sabem que estamos chegando, disse Samuel. Temos que ser mais espertos que eles. Naquela noite de volta à mansão, Richard revisou os documentos e as pistas que havia encontrado. Emily deixará rastros sutis, quase imperceptíveis, para testar aqueles que a procuravam. Ele percebeu que sua inteligência e coragem sempre haviam sido seus maiores trunfos. Mas uma sensação perturbadora começou a tomar conta. Os sequestradores não ficariam inativos por muito tempo. Cada erro poderia ser fatal, e o caminho até Emily estava se mostrando mais complexo e perigoso do que Richard imaginara. Ao cair da noite em Charleston, Richard sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Ele encontraria Emily, custasse o que custasse. E sabia que essa busca o transformaria para sempre. Na semana seguinte, Richard Wallace e Samuel estavam em Savannah, a várias horas de Charleston. Samuel havia conseguido obter informações cruciais. Emily, sob o nome de Clara Morgan, estava morando em um pequeno e discreto apartamento no coração da cidade, longe de olhares curiosos. É isso aí, murmurou Samuel, com os olhos percorrendo a porta dilapidada à sua frente. Mas cuidado, disse ele, os sequestradores ainda estão à sua procura. Eles têm contatos em todos os lugares. Richard sentia o coração acelerado. Cada passo em direção àquela porta era uma mistura de medo, esperança e raiva. Ele sabia que Emily o esperava, mas não sabia em que estado a encontraria, nem o que ela teria passado nos últimos meses. Bateram suavemente à porta. Uma voz gentil, porém firme, respondeu. Quem está aqui? Richard respirou fundo e respondeu. É Richard. Richard Wallace. A porta se abriu lentamente. Emily estava diante deles, cautelosa, mas viva. Seu rosto carregava as marcas das provações que havia enfrentado, mas seus olhos ainda brilhavam com a inteligência e a força que sempre a definiram. Richard! Ela murmurou, incrédula e comovida. Você veio. Eles se abraçaram, num abraço repleto de alívio e emoções reprimidas durante meses. Conte-me tudo, pediu Richard, com a voz trêmula. Tudo o que aconteceu. Emily relatou seu calvário, o sequestro, a manipulação por parte de seus captores e sua fuga ousada. Ela havia mudado de identidade para se proteger e proteger aqueles que amava. Cada pista que deixava para trás era um teste, uma maneira de descobrir se Richard e Samuel realmente conseguiriam encontrá-la sem se colocarem em perigo. Eles não esperavam que eu sobrevivesse, disse ela. Mas eu sabia que alguém acabaria vindo. Nesse momento Samuel interveio. Temos que ir embora agora. Eles sabem que estamos aqui. Se ficarmos, eles voltarão para te buscar. Richard entendia que a segurança de Emily dependia da rapidez e cautela deles. Mas havia algo mais que ele precisava saber. Alguns de seus cúmplices haviam orquestrado o desaparecimento dela por razões que ele ainda não conseguia compreender. A verdade era mais sombria e complexa do que ele imaginara. Vamos expor tudo isso, e ninguém vai te machucar, prometeu ele. Enquanto se preparavam para partir, uma sensação de urgência tomou conta deles. A verdadeira batalha ainda estava por começar. Emily estava viva, mas a conspiração em torno dela estava se revelando muito maior e mais perigosa do que qualquer um poderia ter imaginado. E nas sombras dos becos de Savannah, olhos desconhecidos os observavam. A armadilha estava se fechando lentamente.
Alguns dias depois, Emily Wallace, ainda usando o nome Clara Morgan, decidiu retornar a Charleston. Ela sabia que seu desaparecimento havia semeado dúvidas e dor, mas queria pôr um fim às mentiras e proteger aqueles que amava. Richard e Samuel o acompanharam, ambos cientes de que cada passo era arriscado. O vento invernal soprava pela cidade, fazendo tremular as bandeiras do tribunal onde a conferência aconteceria. A imprensa estava em peso, intrigada com o que parecia ser um simples retorno após meses de misterioso desaparecimento. Emily subiu ao palco, o olhar direto, o coração acelerado. Quando falou, sua voz, firme e clara, preencheu a sala. Meu nome é Emily Wallace. Os últimos 6 meses foram um inferno, mas sobrevivi. Fui sequestrada por pessoas que exigiam resgate, e alguns dos meus conhecidos estavam envolvidos nesse plano. Um murmúrio percorreu a assembleia. Os rostos congelaram. Richard sentiu uma onda de raiva e orgulho o invadir simultaneamente. Mas graças a Samuel, aquele mendigo corajoso que ousou dizer a verdade quando ninguém mais o fez, e graças à determinação do meu marido, estou aqui hoje livre e viva. Os jornalistas correram para registrar cada palavra. Os rostos dos cúmplices na sala se desfizeram. A verdade veio à tona. Aqueles que orquestraram seu desaparecimento foram expostos. A polícia reabriu a investigação e os culpados foram rapidamente presos. Richard, comovido até as lágrimas, aproximou-se de Emily e a abraçou na frente de todos. Eu estive te procurando, e nunca mais vou te deixar ir. Samuel, humilde e silencioso, observava a cena dos bastidores. Ele nunca buscará a glória, mas sabia que seu papel fora crucial. Pela primeira vez, toda a cidade reconheceu sua coragem. Emily, agora segura e rodeada por aqueles que a amavam, tornou-se um símbolo de força e resiliência. Sua história inspirou todos que ouviram falar de sua sobrevivência e determinação. E enquanto o sol se punha sobre Charleston, iluminando a cidade com uma luz suave e dourada, Richard, Emily e Samuel sabiam de uma coisa. A verdade havia triunfado e ninguém jamais poderia dizer novamente que Emily Wallace estava perdida.